Vamos falar então da desmoralização da Folha de São Paulo e, por tabela, do UOL. Eu vou botar aqui rapidinho a manchete do UOL nesse momento, que é a mesma manchete da Folha de São Paulo, né? Que revela as reais intenções da família Frias, dona do PagSeguro. Atuação de assessores de Moraes fora do rito pode anular provas. Folha de São Paulo podia escrever assim: olha, Alexandre de Moraes, o senhor poderia, por favor, devolver os direitos políticos ao Jair Bolsonaro, porque a gente gostaria que ele voltasse a ser presidente, mesmo batendo nos nossos jornalistas, mesmo falando palavrão, mesmo não sabendo juntar lé com cré, porque ele garante uma taxa de juros muito alta, ele garante bons dividendos para a Petrobras, ele também não é um cara, ele não é o presidente Lula, ele não garante aumento de salário para a população. Então, senhor Alexandre, senhor Gonê, senhor Gilmar, por favor, devolvam os direitos para o Jair. Não precisava fazer toda essa palhaçada que a Folha fez com Glenn Greenwald, né, que foi forjar essas acusações para chegar nesse objetivo real, né? Para que manipular a sociedade e tentar justamente dar munição para a extrema-direita tentar voltar ao poder no Brasil. A Folha podia simplesmente ir lá no gabinete do Alexandre de Moraes e advogar pelo Jair Bolsonaro, que é o que a Folha está fazendo. Diga, Daiane. Léo, mas não ia movimentar as hordas, né? Não ia movimentar as milícias, né? Isso não ia trair essas manchetes todas, não ia virar lá o discurso do Bananinha e de tantos outros aí que ficaram ontem o dia inteiro se dizendo perseguidos, dizendo que o Alexandre de Moraes manipulou as eleições e, enfim, fez todo aquele discurso para sustentar as mentiras que eles estão contando o tempo inteiro. Então, a Folha fez esse serviço. Faz a linha de que defende a democracia, que quer apaziguar, pacificar o país, o discurso todo truncado, quando, na verdade, quando alimenta esse tipo de horda, é estimulando, né, que esses espaços sejam cada vez mais ocupados, né? Lá no Congresso, os parlamentares se movimentam, né, que é a CPI, que é uma CPI como fizeram lá para o MST, uma CPI específica para o Alexandre de Moraes, para investigar os crimes de Alexandre de Moraes. Que crimes, né? Que situação que configura crime? Até agora, dentro do que foi trazido, não sustenta, e pelo recuo não deve ter mais, porque senão hoje estaria com outra manchete já pronta para rebater. Nem o próprio repórter, o jornalista que assina a matéria junto com o Glenn, conseguiu, numa entrevista ao UOL, sustentar. Dizendo, não, eu sou jornalista, eu não entendo nada de direito. Como é que você faz uma matéria? Ele falou que não entende, ele saiu por essa. Ele disse que ele colocou as informações, os fatos, mas que isso fica caro para um debate jurídico. Então, é um papo, uma conversa que mostra muito o tamanho da enroscada que eles se meteram, que acharam que ia colar como colou com a Lava Jato. Eles tentaram criar a mesma narrativa, o mesmo esquema para sustentar aquilo e falou, vai colar, porque da outra vez deu certo, né? Bolsonaro está com a gente agora, vamos juntar essa ala, tem parlamentares lá e vai dar tudo certo. Eu acho que o jogo foi, simplificando aqui as coisas, foi muito essa, porque nenhum jornalista vai fazer uma matéria sobre questões jurídicas e não vai consultar, se não entende, né? Vai consultar um especialista. O Glenn é formado em direito constitucionalista, né? Defendeu até nazista lá nos Estados Unidos. Ele que é defensor da liberdade absoluta, né? Defendeu o Monark aqui, tem informações, o próprio Monark fala isso, que o cara que mais ajudou ele foi o Glenn, que deu até espaço para ele lá com aquelas plataformas equivalentes aqui ao Brasil Paralelo, né? Que tem lá nos Estados Unidos, eu esqueci o nome, Rabon, sei lá, o nome Rumble, exatamente. Ele deu emprego lá para o Monark, né? E foi o contato, foi as fontes que interligou. Então, o Glenn conhece do direito, sabe do direito, né? Ele quer aplicar o direito americano para o Brasil, mas conhece do direito. Então, é uma conversa que não colou e o editorial mostra isso, né? O jornalista da Folha é o Fábio Serapião, então ele deu uma entrevista. Nossa, que coisa, hein? Quer dizer, ele faz essa matéria sem pé nem cabeça, depois fala, não entendo de direito. Pelo amor de Deus, né? Bom, tá aqui, ó. A Folha também fez um editorial hoje, no jornal, aqui, eles praticamente desembarcou dessa farsa, né? Não tem nenhuma matéria nova. E aí diz o seguinte, olha, infelizmente, o corporativismo do Poder Judiciário, tal, aquela coisa, vai proteger o Alexandre de Moraes, tal. Então, já admite que a Folha perdeu no editorial, né? Mas fala o seguinte, olha, mas essas nulidades aí, quer dizer, esses diálogos podem levar a uma nulidade. Então, a Folha está revelando suas intenções. Em Brasília, quando a gente vem para cá, a gente acaba vendo muita coisa, né? Eu estava tomando um café num hotel ontem de manhã, onde aconteceu um evento com a presença do ministro Alexandre de Moraes. Sentei do lado dele ali e tal, no comecinho, e estavam ali vários juristas, né? Praticamente todo o prerrogativo, muitos do prerrogativos, o Marco Aurélio Carvalho estava lá, outros advogados importantes também. E, olha, o apoio unânime entre os juristas ao ministro Alexandre de Moraes. Ele sai muito fortalecido desse ataque rasteiro da Folha de São Paulo, Aquiles. Rapaz, é impressionante, né? Virou assim, sobrou só a vergonha, sobrou só a barrigada, sobrou só a tentativa de assumir um lado
sem provar, sem mostrar, sem executar o mínimo do dito jornalismo profissional reivindicado porcamente pela Folha de São Paulo. Assim fica muito fácil, né? Você joga para a torcida, solta uma matéria aí com explicações a dever e depois joga para a torcida dizendo que isso é um debate jurídico. Eu só toquei fogo, tá? Quem vai apagar o incêndio aí são os juristas. Não me venham cobrar responsabilidade sobre isso. Claramente está tirando o seu da reta, né? O nosso colega lá da Folha. E tentaram, como a Daiane falou, reeditar uma medida com a grife Glenn Greenwald, talvez um pouco já desbotada, né? Essa marca está desvalorizada, viu? Aquela marca está apodrecendo. Exatamente, um pouco puída. E aí tentaram reeditar o mesmo modus operandi da Lava Jato. Não conseguiram, obviamente, por quê? Porque o país ganhou um acúmulo em relação ao que aconteceu na Lava Jato. O que eu fico indignado com essa seletividade moral que a Folha de São Paulo exerce, é que quando o Poder Judiciário e quando o Ministério Público se uniram para manipular a Constituição e tolher direitos das pessoas, inclusive do presidente Lula, né, que teve a sua presunção de inocência negada e o que abriu caminho para a sua prisão. A Folha de São Paulo não viu nenhuma ilegalidade em todas as atrocidades que foram cometidas. Até vinha a Vaza Jato depois e ela soltava uma coisa ou outra, no começo. Agora que o judiciário está agindo com firmeza contra uma tentativa de golpe de Estado, a Folha de São Paulo quer defender os golpistas e não a democracia. Eu queria apenas ver, Léo, Daiane, comunidade, se o ombudsman ou a ombudsman da Folha vai dizer alguma coisa, porque jornalisticamente falando, isso foi uma tragédia. Foi uma tragédia para a Folha. Você sabe o que eu acho? Que, na verdade, o projeto é fortalecer o bolsonarismo. Porque você não consegue de uma hora para outra, anular essa condenação. Você não consegue o impeachment do Alexandre de Moraes de uma hora para outra. Isso aconteceu em outros momentos. A Folha está no projeto bolsonarista. Essa é a minha opinião. Ela continua no projeto bolsonarista. E como é que nós sabemos disso? Pelo movimento dos bolsonaristas de ontem. Então, os discursos que fizeram, as ações que já tiveram. O que eles estão fazendo é fortalecer, e isso inclui a Folha, a extrema-direita para as eleições de 24. Você falou muito bem agora que essa eleição agora, municipal, é o primeiro turno da eleição. Se o Bolsonaro tiver um desempenho, o bolsonarismo, a extrema-direita surpreendente, isso fortalece o movimento bolsonarista, que não é democrático. É de tomada de poder e de destruição da nossa democracia. É o projeto contra o povo trabalhador, quero dizer, enganando o próprio povo. Por quê? Porque essa notícia, essa que a Folha faz nessa campanha, mesmo com o editorial falando, porque o editorial ele chama de obtuso uma ala do bolsonarismo. Não fala nem do Bolsonaro. E quem é que está por trás dessa ala que é golpista? Na minha opinião, toda a extrema-direita, com algumas exceções ali, talvez alguma minoria, ela é golpista. Ela não quer um governo como o do Lula, o que representa os trabalhadores. Então, o que acontece? A Folha deu combustível, isso não volta mais. Ela colocou o combustível para a extrema-direita bater na tecla de perseguição.